Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Nela habita a raiz do medo, da insegurança e da estagnação. Não por falta de conhecimento, não por falta de capacidade e habilidades, mas por uma distorção na identidade. Quem eu sou? Nela também habita o despertar, o verdadeiro prosperar, o fluir e o viver de acordo com a sua verdade e essência. Bom dia, Fernanda. Sejam bem-vindas ao Despertar, todas as segundas-feiras às 9 horas. E hoje eu vou me apresentar de uma forma que nunca antes eu havia me apresentado aqui. Num lugar onde o meu principal objetivo de me apresentar de fato a minha história, tá ligado com uma pergunta que eu fiz recentemente. Eu tenho um mentor e eu perguntei antes de fato seguir ele, como eu poderia ter aquele estilo de vida, como eu poderia cumprir aquilo que eu tenho para cumprir. Eu gostaria do direcionamento dele e uma pessoa me disse: você precisa conhecê-lo. Não tem como você querer seguir uma pessoa sem antes conhecê-la. E vem sido uma jornada onde todo o meu direcionamento aqui no meu negócio, nos meus acompanhamentos, vem desse direcionamento. E eu senti no meu coração de trazer essa mensagem, esse despertar, a minha apresentação, para que estimule você a despertar sobre quem você de fato é. Nós somos essenciais em nossa própria essência. Eu só vou cumprir o meu propósito, eu só vou ser essencial na vida de uma pessoa quando eu ocupo a minha própria essência. Do contrário, eu sou mais uma. Mas nós não nascemos para ser mais um. E eu neguei isso por muito tempo. E quando eu nego quem eu sou, pessoas sofrem. Quando você nega quem você é, pessoas sofrem, você sofre. E não precisa ser assim. Então, quando eu ouvi sobre isso, e semana passada, sexta-feira em especial, eu estava em alguns atendimentos e eu me apresentei para uma pessoa que não me conhecia e aquilo fez toda a diferença. Toda a diferença. Então vamos do primícia, do início. Eu sempre fui uma criança espiritualizada. Sempre. Eu via, eu sentia e eu percebia coisas que outras pessoas não compreendiam. Eu sou imensamente grata por ter uma família espiritualizada, uma família do qual nunca acreditou que aquilo que eu percebia era algo como uma loucura. Porque as pessoas ainda acreditam que o plano espiritual, quando expressados, nós estamos numa época onde literalmente os céus estão tocando a terra, aonde tem muito conflito interno, por isso tantos problemas mentais, há tanta literalmente os céus. E se vocês viram recentemente, a própria ciência mostrou que a frequência da terra ela aumentou drasticamente. E isso é uma prova de que os céus estão tocando a terra e muitos moveres espirituais estão acontecendo. Então eu sempre fui uma criança espiritualizada, que via, que percebia o que estava além do que a maioria das pessoas viam. E isso fez com que minha mãe trabalhasse comigo em diversas formas, porque ela não entendia o que estava acontecendo, ela não passava por aquilo, mas ela tentou me direcionar de tudo que é forma. Então ela tentou me direcionar, me levando em várias religiões, porque ela queria me ajudar. E eu sou imensamente grata. Eu entendo que Deus, ele fez com que isso acontecesse, me colocou nessa família para que eu pudesse hoje passar a mensagem de despertar de quem de fato nós somos, da forma que as pessoas compreendem. Porque a mensagem ela é uma só, mas se eu for falar em português com todo mundo, nem todo mundo é brasileiro, concorda comigo? Nem todo mundo fala português. Mas se eu sei italiano, inglês, português de Portugal, espanhol, inglês americano, eu consigo auxiliar as pessoas a compreender a mesma mensagem.
Então isso foi uma jornada da minha vida. Quando eu lembro de ser muito pequenininha, minha mãe fazia oração em casa e ela dizia: beba a água de Jesus. Eu falava da aguinha de Jesus, mas eu não sabia quem era Jesus. Eu não entendia. E ele é o meu mentor. Eu não entendia. Mas eu lembro de me sentir tão pequena e querer mostrar que eu era grande, então eu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. A jornada espiritual, como eu disse, começou desde a minha infância. E na pré-adolescência, adolescência e início da vida adulta, eu neguei ela. Eu neguei essa raiz. Eu neguei a forma com que eu tinha sido chamada, porque eu tinha medo. Eu sempre ouvi que eu era uma esponjinha, eu pegava a energia das pessoas. Tudo é energia, a própria física quântica prova isso. E eu tinha esse medo. Então eu neguei. Mas também na pré-adolescência, adolescência foi o período do qual eu fui muito pro mental e alguém me disse: aquilo que tá na sua mente, ela é capaz de se tornar a realidade. E eu queria provar isso. Por eu negar a espiritualidade naquele período, eu fui muito pro lado mental. Então tudo eu precisava racionalizar, eu precisava entender. Tanto que eu fui entender Deus, de fato, não foi numa experiência, foi na ciência. Porque eram coisas que eu vivia que as pessoas não me entendiam. E se elas não me entendiam, eu preciso ter um fato, ciência, comprovar. Por isso que quando eu tô em algum processo, que eu tô fazendo algum treinamento, as alunas dizem: você explica de uma maneira que eu não ouvi em outro lugar, é porque eu preciso te mostrar. Eu entendo como a sua mente funciona. A sua mente, ela vai questionar aquilo que você não entende. E essa é a maneira que ela permite com que a informação chegue. Então eu buscava isso, eu buscava entender as coisas no mental. E ali começou o meu autoconhecimento. Eu não comecei o autoconhecimento pro outro. Eu comecei o autoconhecimento porque eu precisava entender o que acontecia comigo. Eu precisava comprovar que aquilo que estava na minha mente poderia ser a minha realidade. Eu precisava ter provas. Então eu fui estudar neurociência, física quântica, psicanálise, terapia. Eu precisava desse autoconhecimento. Eu lembro de que em 2017 eu fui pro método CIS do Paulo Vieira. E quando eu fui, um amigo meu, Samuel, ele falou: Thalia, pensar, sentir e agir. E deu o quê? Tô entendendo não, mas tudo bem. Ok, é pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Eu não entendi. Ao longo dos anos eu fui entendendo que este é o alinhamento das mentes. É isso que ao longo dos anos, depois eu fui criando treinamentos explicando pensar, sentir e agir. É quando a minha mente está alinhada com a forma com que eu me sinto, e a forma com que eu me sinto se torna o condutor do meu comportamento. Se eu não tenho esses três alinhados, eu até consigo algum resultado, mas eu não avanço. E hoje faz total sentido. Mas naquele momento era só mais uma peça do quebra-cabeça. Eu sempre empreendi. Pra quem não sabe, eu nunca fui CLT. Eu sempre empreendi. Isso não é tão bonito quanto parece na prática, porque eu não tinha muitas bases de que quando uma pessoa que é CLT vai empreender, ela tem. Mas eu sempre empreendi. Meu pai, ele construiu a casa que eu cresci fazendo churrasquinho na rua, de madrugada. Eu lembro de estar na escola e ele ainda tá dormindo porque ele chegava muito tarde, e eu às vezes esperar ele vendo o jogo e eu ser muito pequenininha. Tem um episódio muito específico que eu lembro de eu não conseguir respirar porque eu tava com muita rinite e tava dando jogo, e meu pai chegou e às vezes ele trazia X num amigo dele. Eu amava aquela maionese. E meu pai construiu nossa casa assim. Depois minha mãe sempre me cuidou, sempre me levou na escola. Era uma escola longe, então ela fazia viagens a pé todos os dias.
E ela escolheu cuidar de mim. E eu tenho um grande privilégio de ser filha deles e de tudo que eles foram construindo. Então, ver meu pai empreender, e eu lembro que ele, a uma certa idade ali na minha infância, ele foi para uma empresa, mas ele continuou trabalhando nos finais de semana com jardinagem, que ele hoje tem ainda uma empresa de jardinagem, mas hoje é esse o trabalho dele, enfim. Mas ele começou ali com poucos materiais, mas para aumentar a renda. E eu sempre vi ele empreender, então ele adoeceu muito e eu tive que trocar de escola e ele quase morreu. Algumas vezes meu pai quase morreu na minha vida, então eu vi ele empreendendo e então eu sempre empreendi. Só que tinha uma dualidade muito grande na minha vida. Ou eu fazia aquilo que estava no meu coração, porque eu só sabia estudar, eu só sabia buscar, eu precisava buscar uma resposta, e hoje eu entendo, porque todas as buscas que eu tinha, às vezes sem entender o porquê que eu tinha que ter aquela busca, hoje são bases do que eu auxilio outras pessoas. Eu nunca fui uma pessoa de precisar ter que passar por tudo para buscar aquela resposta, mas algo em mim me chamava para buscar aquela resposta. Então eu buscava, mas eu negava muito o meu lado espiritual, muito o meu lado de empreender. Então, se eu empreendesse com algum sócio, as coisas fluíam. Mas se eu empreendesse sozinha, as coisas faliam. E isso está muito ligado com o meu propósito, por causa que eu queria me esconder. Eu não queria ser a Thalia que hoje está aqui falando para vocês algo que eu nunca falei antes. Eu nunca falei antes. Eu nunca abri isso, mas chegou o tempo de eu abrir isso, porque é isso que vai auxiliar mais pessoas a despertarem. E quando as pessoas despertam, elas despertam outras. Pessoas machucadas machucam, pessoas espertas despertam. E a gente não pode ser morna. Não dá mais pra ser morna. Não dá mais pra ser só boa. Precisa ser inteira. Ou você é ou você não é. E quando eu comecei a empreender, então eu tinha essa grande dualidade. A dualidade de eu preciso fazer dinheiro, bancar minhas coisas, fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu preciso viver. Ou estudar. E eu sempre buscava estudar e me desenvolver, porque eu sabia que a minha mente ela ia mudar as coisas. Eu sabia que era o meu emocional que ia mudar as coisas. E eu fracassei muitas vezes. Várias vezes eu comecei a empreender e eu dava o meu serviço para as pessoas. E eu trocava o meu serviço com outras pessoas. E eu não me sentia bem. Eu achava que eu tirava o dinheiro das pessoas se eu cobrasse. E eu não entendia porque eu tinha sonhos tão grandes, mas meu coração dizia outra coisa. Eu não entendia que as coisas que eram mostradas pra mim era o reflexo de eu viver o meu propósito. Então eu perguntava pra Deus, eu não entendia e eu não tinha nenhuma relação com Ele, mas eu buscava. Eu buscava tentar entender. E eu busquei muito lá fora. E é por isso que, inclusive, dia 11 a gente vai fazer a grande mentira. Uma metáfora do dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas para revelar que aquilo que você está buscando não vem do externo, não vem de você saber mais, não vem de você buscar por mais, e isso vai ser natural, vai acontecer, o teu negócio vai precisar de estrutura. Não é sobre isso, é sobre as mudanças que de fato vão acontecer, vem quando você alinha essa busca interna de conhecimentos e habilidades que você já tem com aquilo que você está negando, que é sua identidade. Se não tem identidade, não vai sustentar resultado. E você até pode ter grandes resultados, mas esses resultados vão te dar um vazio por dentro. Então, por isso que é uma mentira, porque tudo que vem do externo nunca vai preencher aquilo que é um lugar de identidade. Nunca. Nunca. E quando você entende o que é verdade, quando você entende que o que sustenta é a estrutura emocional, é uma identidade desperta, é você saber quem você é, quando você olha para isso sem medo de ser você,
Você vai ter uma estrutura de negócio, você vai ter uma estrutura externa, você vai buscar por conhecimento, você vai ter direcionamento, mas isso é complementar, porque você faz, porque você sabe quem você é e não porque você quer provar para alguém, não por causa que você precisa. Você quer ter um grande faturamento, mas você só vai ter um grande faturamento quando você entender o que significa isso, que é transformar pessoas e expressar o teu propósito. Quando você entende que não é sobre você estudar mais, mas é sobre transbordar aquilo que você estuda. Adianta você ficar horas estudando alguma coisa, mas você não compartilhar com uma pessoa que seja? Não adianta. Porque não é sobre você. É através de você. E todas as lutas que você passa e vai continuar passando se você não compartilhar. É sobre compartilhar. Bom dia, Eva. É sobre você transbordar aquilo que está em você. E eu demorei muito para entender isso. Eu realmente demorei para entender isso. Exatamente em dezembro de 2021, eu senti muito forte que eu precisava ir para São Paulo. E eu disse assim, se eu tiver que ir para São Paulo, não interessa o que for acontecer, esse mês eu vou para São Paulo. Exatamente numa segunda-feira da última semana do ano, que seria a semana de Ano Novo, foi no final de semana depois do Natal, eu vi um evento que teria em Goiânia. E eu senti muito de ir. E eu fui. Eu lembro de falar pro meu pai, eu tô indo pra Goiânia. Ele ficou com uma cara tipo assim, como? Ironicamente, o único valor que tinha pra passar aquele evento, e eu acho que tava atrasado o cartão, a fatura dele, 1 dia, 2 dias. E eu fiquei rezando pra que ele passasse, e ele passou. Pra que eu passasse eu tivesse aquela passagem. Foram uma viagem de volta de ônibus com muitas pessoas que eu conheci que estavam indo pro mesmo evento. Fiquei 1 dia naquele evento. No final daquele evento, eu senti de me batizar. E eu lembro de ir pro ônibus, que a gente voltaria, e a mulher que tava fazendo a viagem, ela disse assim, a gente não vai ir se você não fizer isso, porque você tá sentindo de fazer. E eu lembro de estar chovendo e eu tá correndo da onde tava no estacionamento o ônibus pro lugar onde tinha o batismo, e eu e uma amiga, a gente se batizou. Eu não entendi, porque eu só entrei numa piscina, e eu não entendi porque eu fiz aquilo. E ela falou assim, você é uma bebezinha agora, aproveita essa fase. E eu não entendi nada naquele momento, mas eu fiz. Em janeiro de 2022, alguns dias depois, basicamente, né, porque tava dezembro, última semana, eu tive uma visão. Eu deitei na cama e eu fiquei ali vendo. E ele me mostrou uma cadeira muito grande. Uma cadeira muito grande, tipo cadeira de rainha que a gente vê em filme medieval, sabe? E ele disse assim, senta aqui. E eu falei, eu não quero sentar. Eu não quero, porque essa cadeira é tipo de gigante, ela era muito grande. E eu quero ficar aqui, ó, com as pessoas que eu amo. Eu não vou sentar ali. E eu demorei muito e eu resistia de sentar no meu lugar. E eu sentei. E ele falou, as pessoas que estão ali, elas podem escolher sentar com você, mas é uma escolha delas. Você precisa fazer a sua escolha. E eu sentei. Quando eu sentei, eu fui direcionada por uma mesa medieval, assim, que nem de filme, muito grande. E muitas mulheres sentavam na minha mesa. E ele falou, a sua mesa ela é rotativa. Quem senta na sua mesa sentará ao seu lado. E eu olhei muitas mesas iguais à minha. E eu sentada na ponta da mesa. E muitas mesas... Voltou? E muitas mesas ao meu redor. E ali eu entendia que eu precisava falar sobre empreendedorismo. Naquele ano, logo em seguida, acho que foi fevereiro,
eu fui para São Paulo. E eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo, mas caiu uma mentoria de uma pessoa que tinha acabado de me conhecer, e eu senti, eu direcionei, eu passei o valor. Eu lembro que a minha primeira mentoria, o valor foi R$500, e eu achei que ela nunca ia pagar uma mentoria, R$500. E ela passou, e aquele foi o valor que eu tinha. E eu fiquei lá em São Paulo, e eu fui para Alphaville. E eu lembro de tanta coisa se abrir naquele lugar, e uma frequência tão poderosa naquele lugar. E eu disse assim, nossa, como eu queria acessar aqui. E eu ouvi uma voz falando assim, você já acessou. E eu lembro que eu tava buscando apartamentos lá, e as pessoas falarem que eu não precisava passar calção, mas eu tinha tanto medo. E eu lembro que no dia seguinte de eu conhecer o Alphaville, eu fui pra a Cracolândia, e ali parecia muito o inferno na Terra, porque as pessoas não enxergavam as outras. E ali eu tive um grande recado, que era, eu precisava auxiliar a frequência das pessoas a mudar. O que é a frequência? É o nosso padrão emocional. Se eu não ajudasse mais pessoas a aumentar o padrão emocional, aquelas pessoas não teriam ajuda. Porque não é sobre você dar uma comida para outra pessoa, é sobre auxiliar ela a despertar, e a despertar é mudar o padrão emocional que ancora aquela realidade. Porque senão ela não vai conseguir ver. Uma pessoa que tá no medo, na vergonha, ela não enxerga uma realidade diferente. É fisicamente impossível ela enxergar, porque ela só tá vivendo aquela realidade e a forma que o corpo dela entende a realidade. Enfim, mas eu não fiz aquilo. Eu não fiz aquilo que eu tinha escutado. Eu continuei evitando sentar no meu lugar. Em 2023, janeiro de 2023, eu abri o primeiro treinamento, que é o Consciência L. E esse primeiro treinamento, eu passei tudo que eu havia estudado ao longo dos anos, porque eu não sabia fazer diferente, eu já não aguentava mais segurar tudo aquilo, buscar pra mim. Eu precisava compartilhar com pessoas, eu tinha sede de compartilhar com pessoas como a mente funcionava, como as coisas funcionavam. E eu compartilhei. E eu caí num golpe porque eu tinha muito medo. Eu era movida pelo medo. Medo de não ser boa, medo de não ser suficiente, medo de alguma coisa acontecer comigo, porque eu sabia que ali eu só tinha uma certeza: tudo que eu fizesse, a minha responsabilidade sempre é espiritual. Sempre. Não é diferente. Bom dia, Beth. A minha responsabilidade sempre será espiritual. E esse era o meu maior medo. Então eu caí no golpe e eu empreendi em outros lugares. E obviamente as outras coisas que eu empreendia dava errado. Os negócios faliam, eu não conseguia sustentar, eu me endividia cada vez mais, porque eu queria passar horas e horas estudando, mas ao mesmo tempo eu precisava vender, e eu achava que eu não ia conseguir vender, e eu achava que eu não era boa, e eu sempre via ninguém vindo. A imagem da minha mente era sempre eu não conseguindo vender pra ninguém, e aquele medo em mim. Eu demorei muito pra entender. Em 2024, em dezembro de 2023, fui chamada para escrever um livro por umas 4, 5 pessoas, e eu aceitei ser coautora de um livro de empreendedorismo. No ano seguinte, eu fiz o lançamento do livro, né, com outras coautoras de empreendedorismo, e começou a vir veio uma mentorada. E eu comecei a fazer aquele trabalho com um pouco mais de atenção, mas não tanto. Eu ainda não estava entregue como hoje eu estou. E quando eu comecei a fazer isso, eu lembro de ela renovar a mentoria. Aquilo foi muito surpreendente pra mim. Eu já tinha mudado o valor, mas ela renovou a mentoria. E eu não entendi por que ela renovou a mentoria. E daí eu falei, eu tô indo pra um evento, que era o evento da Elaine Urives, em 2024. E ela falou assim, eu conheço ela. Você conhece ela?
E eu perguntei pra ela, por que você é minha mentorada? Por que você não é mentorada da Elaine? Você, inclusive, já fez treinamentos que eu não fiz. E ela falou, Thalia, porque você tem algo que ela não pode me dar. É você segurar minha mão, é você estar comigo. E ali mexeu com uma coisa muito forte em mim, porque eu não me achava boa pra fazer aquilo, porque eu vivia na minha caixinha. Eu vivia internamente, eu não conseguia ver o impacto que eu poderia gerar, não por mim, mas pelo que estava em mim, eu podia auxiliar o outro ver nele. E eu lembro de eu pedir assim, Deus, eu não quero fazer isso sozinha, mas se eu precisar fazer, eu faço. No ano seguinte, eu não tinha mais aluna nenhuma, eu tinha cancelado tudo que era da minha empresa. E eu logo em seguida, se eu não me engano, foi em fevereiro, eu conheci a Luciana, que se tornou minha sócia na Terra. E ali eu já tinha, logo em seguida que eu tinha mudado tudo, eu tinha fechado uma mentoria de 6 mil, minha primeira mentoria de 6 mil que eu tinha cobrado. Um acompanhamento de mapeamento arquetípico, então eu tinha feito um valor diferente, que eu nunca tinha feito antes. E a minha sócia veio. Hoje eu entendo que ela veio para que eu saísse. Eu era sócia do meu pai na empresa de jardinagem, paisagismo, porque eu empreendi muitas áreas e algumas delas, ao longo desses anos, dois negócios eu tive com meu pai, que foi um negócio de jardinagem, paisagismo, que prestamos serviços para empresas, condomínios, e um negócio de churrasquinho que a gente voltou, só que daí a gente fazia evento, era diferente do que quando meu pai fazia, mas a gente também trabalhou bastante na rua. E eu amava fazer aquilo, estar com pessoas e compartilhar aquilo que eu sabia. Mas eu saí, eu cortei esse véu. Então eu empreendi e a gente começou a construir coisas que era o meu sonho. Eu queria ter uma sócia, eu queria ter uma equipe, e essas pessoas vieram. E chegou um momento que a gente se perdeu no propósito. Mas eu acho que o propósito de Deus, ele nunca se perdeu, porque toda essa trajetória fez com que a gente abandonasse as outras coisas que nos impediam de ser a gente. Esse ano a Lu não é mais minha sócia. E a gente tá em processo de desligamento. E eu entendo que Deus queria, porque se isso não acontecesse, eu nunca teria dado atenção para aquilo que é o meu propósito. Quando isso aconteceu, eu sentei, eu sabia exatamente o tipo de mulher que eu precisava falar, eu sabia exatamente todas as coisas que precisavam acontecer. E isso foi exatamente um mês. E eu comecei a viver aquilo que ele me mostrou em 2023. Que é usar o meu conhecimento, a minha espiritualidade, a presença dele, para despertar mulheres empreendedoras, prestadoras de serviço, mesmo aquelas que não se identificam, para que elas possam encher a mesa delas. Eu não vou falar para uma pessoa, eu preciso falar para aquelas que vão despertar mais pessoas. E tem acontecido coisas que só ele explica, de eu sentir de trabalhar num lugar e eu encontrar uma pessoa e ela começar a fazer acompanhamento, e eu falar coisas em atendimentos que não tem como eu saber, a não ser que seja a presença dele. Eu pedi para ter esse mentor, mas ele já tinha me escolhido. Quando ele me pediu para ir para Goiânia, quando eu me batizei, e eu sei que eu falo de coisas que, se a gente for olhar para o paradigma de uma religião, as pessoas vão sempre achar que eu sou de um lugar ou sou de outro. Mas não interessa. Porque a única certeza que eu preciso saber é que o meu mentor tá comigo. Aquele que me escolheu antes de eu aceitar ele. Aquele que, desde quando eu era pequena, já me chamava para despertar pessoas. E esses dias eu disse assim: Deus, eu só quero saber se você tá comigo.
e caiu num trecho aleatório da Bíblia falando assim: filho, eu estou contigo. Então, eu vou falar do plano espiritual de uma maneira que talvez o paradigma de uma religião não entenda. Eu vou falar sobre física quântica que talvez o paradigma de um lugar não entenda. Eu vou falar daquilo que ele me pede para falar e eu vou direcionar um atendimento da maneira que ele me direciona e talvez não faça sentido. Mas não me interessa se faz sentido para o outro, porque o meu único propósito é despertar mulheres para que elas possam despertar outras. Se você hoje não se acha suficiente para empreender, você já está prestando algum serviço, doando o seu tempo, fazendo alguma coisa. E cada dor, cada desafio, e é muito mais desafiador quando você não aceita ser você, mas tudo aquilo que você está passando, bom dia, tudo aquilo que você está passando, gente, eu já leio, tá? É que eu tô só falando aquilo que eu nunca havia tido coragem, ou talvez permissão de falar, talvez não era o momento certo de falar, mas eu por muito tempo escondi aquilo que eu tinha visto e acessado ao longo da minha vida, porque eu tinha medo de ser rejeitada por aquilo que eu fui chamada. E eu sempre ouvi: você precisa falar, e tudo, toda a espiritualidade falava: você precisa falar, e eu travava. E esses dias eu lembrei que o primeiro treinamento Consciência L, que ainda está disponível na nossa comunidade, ele começou assim. Eu gravava um áudio de uma percepção, de um sentimento, de um insight que eu tinha, e eu amava fazer aquilo. E eu voltei a fazer isso na comunidade. E ele falou: era assim, é simples, é muito simples fazer o que precisa ser feito. Mas por ser tão simples fazer o que precisa ser feito, a gente acha que não é assim, a gente tenta complicar. As pessoas já vão te rejeitar. Mas se você sabe que você tá sendo guiada, é só o que importa. Semana passada eu vi cada história nos atendimentos e eu pude estar presente para aquelas pessoas e ver o resultado. Semana passada, um acompanhamento meu, uma das pessoas, ela abriu a primeira vez o seu projeto. E aquilo é o meu propósito sendo visto. E eu participei e eu vi o quanto que era lindo aquilo, porque para isso, aquela pessoa que despertou, ela abriu um projeto para curar outras pessoas, para salvar outras pessoas, para auxiliar elas a romperem padrões ancestrais. Quando você desperta outras pessoas. Quando você tá machucada, você machuca até quando você não quer. Não importa o que os outros vão falar, porque eles sempre vão falar. Mas é muito mais doloroso você continuar se escondendo de quem você é pros outros, porque você tem medo de ser rejeitada. E perceber que quem tá te rejeitando é você. Porque se você tá com você e você se ama, você consegue perceber o amor de Deus em tudo. E nesse último mês que eu direcionei aquilo que em 2023 Deus já tinha me mostrado, que era auxiliar mulheres empreendedoras para que elas despertassem sua identidade. Quando Deus me falou de identidade, eu não entendi, porque eu não sabia a minha. Eu não sabia a minha. Como você me pede para falar de uma coisa que eu não sei? Só que o mais lindo de todo o processo é que você sempre vai ser chamada por aquilo que você não sabe. Porque é o processo de você aprender que você vai compartilhar. Porque se você já sabe, você já passou pelo processo, você até esqueceu dele e foi lembrando quem eu era e foi resgatando quem eu era, que cada dia eu me torno mais capaz de ser terapeuta, de ser mentora, de ser treinadora dessas mulheres. Foi por eu empreender de diversas formas e me sentir incapaz de ter uma péssima estrutura emocional tantas vezes na minha vida, que hoje eu consigo identificar se o problema é
uma estrutura externa ou uma estrutura interna. Que eu consigo olhar para um projeto, para um negócio e direcionar aquilo que mais faz sentido com a identidade daquela mulher. Que eu digo que não sou eu fazendo o atendimento, mas é através de mim. Que não sou eu falando a minha própria história, mas é através de mim que aquilo está sendo revelado. Que eu fracassei inúmeras vezes, que eu perdi mais dinheiro do que eu ganhei, que eu me escondi de ser contribuição para as pessoas e eu fiquei cada vez pior porque tinha um vazio dentro de mim e que eu achava que precisava ser preenchido com uma estratégia para faturar mais. E que quando eu entendi isso e quando eu aceitei que a minha sócia não seria mais minha sócia, mas que Deus já havia me dito que eu conseguiria e que não era por meu mal, mas que era para aquilo que eu deveria fazer, que as coisas começaram a mudar. Coisas que eu queria em tantos anos estão acontecendo em um mês e nós não fechamos o mês ainda. De depoimentos diários. E eu ainda não tenho a quantidade de alunas que eu sei que eu acessarei. Mas que eu possa todos os dias me lembrar que não é eu, que é através de mim. E que é por isso que eu me coloco à disposição de dizer que você não está sozinha. E se você precisa de um direcionamento presencial, físico, uma forma, eu estou aqui. E que você sempre vai conseguir fazer sozinha, mas você só tem forças se você lembrar quem você é, mas a gente não faz as coisas sozinha de fato. Porque pode ser visível ou invisível, mas nós não estamos só. E que você nunca foi esquecida ou abandonada, mas que tudo aquilo que você passou na sua vida, todos os abusos, abandonos, faltas, uma carência de amor verdadeiro, ela nunca se perde. E você só consegue reconhecer todo esse amor quando você lembra quem você é e quem está com você. E sempre haverá uma pessoa para te lembrar isso, porque você não está sozinha. E se eu for essa pessoa hoje para te lembrar que você não está sozinha, eu estou aqui. Porque se você lembrar que ele está com você e que o seu negócio não é um CNPJ, mas é a escala de um propósito, você só consegue o propósito quando você lembra da identidade, o jogo muda. Porque se você olhar em qualquer área que você empreende ou presta serviço, é a expressão desse propósito. Porque se você gosta de roupa, se você gosta de maquiagem, se você gosta de carro, se você gosta de terapia, aquilo que está em você representa um aspecto que vai despertar na outra pessoa. Talvez aquela roupa que você venda vai despertar autoestima e um olhar para aquela mulher que não se enxergava. E quando você faz isso, não é mais sobre vender um produto ou um serviço. Por isso que o negócio, ele é expressão de um propósito. Porque quando você olha para isso, é óbvio que o seu faturamento ele vai crescer e você vai ter que ter uma estrutura. Mas não é mais sobre eu vender uma peça para que eu possa ter dinheiro. É sobre quantas mulheres, pessoas eu vou impactar para que ela possa despertar este propósito. Qual é o propósito daquilo que você está fazendo? Então, quantas pessoas você escolhe impactar hoje? Se você sabe o propósito, é uma agonia, porque todos os dias você acorda querendo despertar pelo menos uma pessoa. Fazer o teu propósito pelo menos para uma pessoa e tá cada momento mais alinhado com isso, porque sim, a identidade sustenta, mas o corpo revela. Então são as atitudes, são a tua postura, é a tua imagem que revela aquilo que tá dentro, porque você começa a sentir a necessidade de ser coerente. E toda vez que você não é coerente, há dúvida, há medo, a culpa e a estagnação.
Então, qual parte de você hoje precisa ser coerente? Qual parte de você precisa lembrar da própria identidade? Qual parte de você está buscando por um direcionamento? Então, hoje eu entendo que aquilo que eu carrego, que o acompanhamento que eu faço, que as terapias que eu direciono, que aquilo que eu treino, que a comunidade que hoje cresce e vai crescer muito, porque é do meu sentir, é da minha vontade e é da vontade de Deus, que a comunidade que está sendo construída, ela cresça, e eu quero que vocês despertem identidade lá dentro, eu quero que vocês entendam que vocês estão numa ambiência segura. Cada coisa carrega um propósito, e é óbvio que cresce, e o seu negócio vai crescer em vendas e faturamento também, mas tem um propósito, porque não é mais sobre suprir o tipo de vida que você quer ter. Talvez você queira ter um tipo de vida tranquilo e com pouco valor financeiro. Você não precisa faturar tanto para ter um estilo de vida melhor do que o que você está tendo hoje. Só que será mesmo que é isso que você veio fazer? Talvez você está negando faturar mais porque você acha que você não merece mais. Então você estagna e fica todos os dias, todos os meses lutando para ter um faturamento, para bancar o estilo de vida que você quer. Só que o que é natural prospera, e se você aceitar que você veio para fazer mais, porque não é sobre a venda e o estilo de vida que você quer ter, mas aquilo que você carrega, e se você carrega e é para mais pessoas, você vai faturar mais por consequência. E o seu negócio vai prosperar. E quando você prospera de verdade, em essência e em espírito, isso se torna um exemplo de outras pessoas, para elas entenderem que elas merecem também prosperarem e desfrutarem. E se você precisa fazer 10 vendas no mês para o seu estilo de vida, e se a sua alma quer que você seja contribuição para 50 ao invés de 10, e você fica lutando para fazer 10 vendas, quando na verdade Deus quer que você alcance 50 pessoas. Entendeu que não é sobre dinheiro, faturamento ou CNPJ? Entendeu que é sobre o propósito, e quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua identidade, com o seu despertar, você vai fazer mais. Não porque você precisa. E essa é a melhor coisa, essa é a graça de tudo. Você não vai fazer porque você precisa, você vai fazer porque é. E isso vai te preencher, e isso vai parecer que o seu dia tem mais horas. Porque hoje você não está tendo tempo para você, nem para sua família, nem para Deus, nem para ninguém. E você fica lutando para fazer poucas vendas e para que o negócio comece a girar. Ou para faturar uma coisa que não sustenta nem o mínimo. Mas não é para isso que você nasceu. Só que você só entende isso quando você para de ter medo de ser você. Eu tive muito medo de ser eu. E quando numa mesma semana mais de uma pessoa falou que gostaria de se matar, eu entendi que eu não posso não ser eu. Quando eu vi negócios, projetos começarem a vir para o mundo e impactar vidas, porque aquelas pessoas escolheram ser elas, eu entendi que eu não posso não ser eu. Não ser você não é um custo que paga com o seu estilo de vida, com as coisas que você não comprou, com o conforto que você não tem. Vidas de outras pessoas também sofrem. Porque quando você tem um sonho de fazer uma viagem, quando você tem um sonho de comprar um carro mais confortável, é como se Deus falasse assim, bom, você merece, porque você está fazendo aquilo que você foi chamado. Então, você pode ter tudo o que você quiser. Porque o seu foco está no lugar certo. Agora, se você quer essas coisas para ser aprovado pelas pessoas, vai ser bem difícil. Porque nenhuma estratégia vai parecer que vai dar certo. Você já percebeu que quando você está alinhada, aquilo que você está alinhado começa a dar resultado? Uma coisa que você falou começa a sair venda, começa a fazer com que as coisas aconteçam. Porque você está alinhada, não é sobre a estratégia apenas. É óbvio que o negócio vai ter estratégia, é óbvio que vai ter estrutura. É óbvio, isso é parte. Mas
você já tentou estudar mais, fazer diferente, e as coisas continuam estagnadas. É porque você não tá olhando pro lugar certo. É porque você ainda tá olhando pro seu umbiguinho e pras coisas que você quer ser aprovada pelo outro. Você quer estar nos lugares que outros vão te aprovar, você quer usar as roupas que os outros vão te aprovar, você quer ter o carro que você acha que deveria ter, porque você acha que você deveria estar faturando tanto, mas quem disse que é isso que você deveria estar fazendo? Porque o que você deveria estar fazendo é ser você, e isso é identidade. É viver o teu propósito. E o teu propósito, às vezes, é saber quem você é. O teu propósito todos os dias pode ser um propósito diferente. Cada produto que você for vender, cada negócio, cada coisa pode ter um propósito diferente. Mas sempre tem um propósito de transformar. Sempre quando é propósito, você se torna algo. É sobre identidade. Se eu vou vender um brinco, quem eu me torno vendendo aquele brinco? Poxa, se é um brinco de valor, eu vou ter que expressar uma coisa diferente, me comunicar de uma forma diferente, porque eu vou atingir um público que é diferente. E isso me forja, ativar um aspecto da minha identidade que não tinha sido desperto. Então, se você não se torna alguém diferente para fazer com que as coisas comecem a acontecer, não é propósito. Agora, todo propósito transforma, lapida identidade. Então, se pergunte quem eu me torno hoje. Eu nunca falei sobre essas coisas abertamente. Mas para que eu possa viver o meu propósito, eu preciso te revelar quem eu sou. E não me interessa se você concorda ou não concorda. A única certeza que eu preciso saber é que pelo menos uma pessoa pode ter sido impactada. E se uma pessoa foi impactada, as coisas, o jogo aqui é sobre mudar a escala. Se eu tenho certeza que todos os dias eu transformo, desperto uma pessoa na identidade dela, então amanhã eu preciso me capacitar para transformar 2 e consequentemente 10 e 20, 100. Eu só preciso me tornar aquilo. E quando eu me torno, eu acesso capacidade, eu percebo ferramentas e eu percebo toda a estrutura que eu preciso. Então não tenta mapear o que você vai precisar para chegar aonde você acha que você quer chegar. Invista energia para ser todos os dias. Ser faz e expressa um padrão emocional. Ser estrutura a forma com que você pensa, as narrativas que você segura, o comportamento que você tem. O medo que você tem de alcançar algum resultado vem porque você quer o resultado, mas não está disposto a se tornar identidade. Quando você, por exemplo, se você é motorista, você dirige, às vezes está pensando, sei lá, na lista das compras que você vai fazer no mercado, e você vai para casa, daqui a pouco chegou em casa e nem percebeu, porque você sabe onde você mora, você sabe quem você é, você sabe que você é uma motorista. Então você faz no automático. Identidade é isso, é aquilo que você faz sem precisar pensar. Mas o medo que você tem de ser você evita você ser aquilo que sustenta o resultado que você quer ter. Só a identidade sustenta. Então para de ter medo de ser você. E se você tem essas dificuldades, conta comigo. Conta comigo. Eu não estou sozinha te direcionando. Eu sempre vou buscar te direcionar com o auxílio do meu mentor. É ele que vai me direcionar. Ele que direciona a forma com que eu vou falar nessa live. E ele pode não ser visto, mas consequentemente ele é sentido. Porque se você vê uma live da Thalia falando, sendo a Thalia apenas, e a Thalia escolhendo ser direcionada para o meu mentor, você vai ver a diferença. Então sim,
Não é sobre se batizar, não é sobre ter uma religião, não é sobre falas específicas e versículos lembrados, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre identidade. Eu tava vendo The Chosen e tem um trecho que Jesus na série tava falando assim: vai ter um momento do qual vocês não vão orar na sinagoga ou orar em uma cidade específica, mas vocês vão sentir a presença através do coração. Então chegou uma época que nós já estamos vivendo que não é sobre religião, e que se você tiver com o coração, com perdão, com amor, não interessa aonde você está, porque o direcionamento ele vem. E você vai discernir aquilo que é certo e errado. O que é o seu propósito se alinha com aquilo que você vai fazer. E pode ter certeza, as coisas que você vai fazer vai desagradar os ambientes que você está. Então continua. Porque se você teme ser julgado por aquilo que você acredita e você não abre a boca para falar, porque você vai falar de um jeito religioso e que é contra aquilo que o outro fala, se você souber que você tem um mentor que tá ali com você em espírito, não interessa. Porque não adianta ter um monte de gente ao teu redor que diz que acredita na mesma coisa, mas tá com o coração desalinhado, um coração adoecido. Nós estamos humanos experienciando essa vida, mas nós somos a consciência que retorna aquilo que de fato somos. Deus habita em cada um. É sobre isso, é sobre o quanto eu estou alinhada com Ele em mim, e o quanto de verdade eu busco todos os dias a ter este estilo de vida de fato não julgar, de fato ser contribuição para o outro, de fato contribuir na vida do outro, e ele talvez não concorde. Mas se ele pediu ajuda, seja ajuda. E eu estou aqui para te dizer, se você quiser a minha ajuda, eu estarei segurando a tua mão. Seja no acompanhamento terapêutico, seja num treinamento, seja dentro da comunidade, seja porque você chegou até mim. E eu vou falar aquilo que eu for direcionada para te falar, mesmo com que você não entenda e eu não entenda. E eu só peço para que eu entenda, compreenda aquilo que eu não entendo. Que eu possa fazer mesmo sem compreender. Mas sabendo que eu não estou tomando uma decisão com base no meu ego. Tomando uma decisão com base no que eu quero. Porque eu já percebi que as coisas que eu quero são diferentes daquilo que eu muitas vezes preciso fazer. E eu não sei qual é o teu sonho, mas a minha maior ambição na vida tem uma imagem muito específica. Eu vejo uma árvore grande. Eu vejo eu muito velhinha com meu marido, que eu sei que é um compromisso diário de eu querer ser aquela esposa. E nós casados vendo os nossos netos e bisnetos. E é por isso que todos os dias eu acordo. É por causa disso que eu ainda não tenho, mas que é o meu maior sonho. Esse é o legado que eu quero construir. E eu quero deixar mais pessoas despertas nesse mundo. E se eu precisar falar em outras línguas, que eu saiba falar essas outras línguas, que eu me prepare para isso. Mas o meu maior sonho é ser mãe, ter um bom casamento, aonde eu me sinta amada como Deus me amaria e me sinta protegida como Deus me protegeria, e que todos os dias eu possa me tornar essa mulher. Então, se eu sei que são as minhas atitudes que são exemplo para uma criança ou para outra pessoa, então que eu possa falhar menos, pelo menos não falhar nas mesmas coisas todos os dias, e não julgar o outro, porque de fato, quando a gente começa a trabalhar com pessoas, a gente vê que a gente não sabe a atitude daquela pessoa. Ela não pode ser justificada só porque a gente acha que aquela pessoa é ruim. Eu não acredito que pessoas são ruins. Não adianta você mostrar pra mim uma pessoa fazendo uma coisa que você acha horrível. Eu não acredito que ela é ruim. Eu nunca acreditei.
Eu comecei a estudar, inclusive, mentes de pessoas, vendo mentes de pessoas psicopatas. Eu via vídeos e eu entendia o que tem na cabeça dessa pessoa. Foi por isso que eu busquei entender mentalidade, porque eu não acredito que pessoas são ruins. E ali eu fui entendendo padrões. Só o amor cura, mas não adianta ter um amor da boca para fora, dizer que ama, se não tem uma atitude. Amor é quando você está disposta a fazer algo para o outro, mesmo quando aquilo não faz sentido, mesmo quando você, sei lá, quando você não acredita naquilo, mas você sabe que aquilo deve ser feito. Então, que não seja um amor morno da boca para fora, mas que seja um amor de atitude, de verdade. E você vai ter que aprender a perdoar, e você vai ter que aprender a se amar, porque senão como é que você vai fazer pro outro? Você vai ter que aprender a honrar as suas promessas com você mesma, parar de sabotar a sua dieta, por exemplo. Parar de se esconder. E ser você. E é sobre isso. E é isso que eu vim fazer. Eu vim despertar mulheres em sua identidade para que elas possam expressar este propósito em seus negócios. Se isso faz sentido para você, continua me seguindo, compartilha para outras pessoas. Porque eu quero fazer isso todos os dias. E vai ter um momento que talvez eu me canse, e é normal. Mas eu preciso me lembrar sempre, você vai se cansar também, não se iluda. Aquilo que parece tão legal, tão maravilhoso, você vai se iludir. Você vai se cansar. Mas lembra de quem você é e o que você está fazendo. E lembra de qual é o teu sonho. O meu sonho não é uma casa linda, maravilhosa, confortável, gigantesca. A minha casa não é um avião. O meu sonho não é um avião maravilhoso e gigantesco. Mas eu estou disposta a desfrutar de tudo que eu receber, daquilo que eu vim fazer. Mas eu quero saber que eu e o meu negócio estão todos os dias comprometidos em fazer aquilo que eu preciso fazer. E se eu vim impactar, e que se essa live é a primeira camada para eu impactar pessoas, que seja. E que se você nunca fizer nenhum acompanhamento comigo, mas que essa live impactou alguma coisa em você, é isso. Porque não é sobre mim, não me importa. Porque o que é pra mim virá pra mim desde que eu esteja disposta a ser eu. E o que é seu virá pra você desde que você esteja disposta a ser você. Porque ninguém vai te encontrar se você continuar se escondendo. As coisas que você quer não chegam até você porque você se esconde. Como é que você quer ser achada se você continua se escondendo? As pessoas que precisam de você no seu negócio nunca vão te encontrar. O funcionário, o cliente, o relacionamento, a família, ninguém nunca vai te encontrar se você não for você. Agora, quando você for você, coisas vão começar a vir, pessoas vão começar a chegar e você não vai entender de onde veio. Mas é porque você se mostrou ser você. E aquilo que estava sendo feito em oração, porque oração é uma conversa com Deus e às vezes vocês não percebem, mas vocês estão orando, falando mentalmente. Aquilo que estava aqui, ó, se torna físico, porque sempre foi ouvido. O que faltava era um ajuste de frequência, de sentimento. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham sentido algo que tenha feito sentido na vida de vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui, antes de eu encerrar, no que vocês falaram. Exatamente. Descrevendo como estou atualmente, querendo sair do meu trabalho, porque, na verdade, só estou aqui por projeção. Thalia, eu enchi a boca pra falar, amo tudo isso aqui, mas depois da nossa sessão, vi que aturei coisas demais aqui como babá, por causa de um projeto que me projetei, por causa da projeção que me projetei no menino que cuidava. Parabéns, decisão, fé e propósito. Tô vendo aqui as mensagens de vocês.
é sobre isso. E a gente sempre pode escolher diferente. Amo a vida de vocês.